nesse problema 6, nós temos uma bobina com 80 voltas, raio de 5 centímetros e resistência de 30 ohms. Essa bobina encontra-se em uma região com campo magnético uniforme, normal ao plano de Spira. Se o campo magnético é normal ao plano de Spira, lembra que o vetor área também é sempre normal ao plano de Spira? Quer dizer que o ângulo entre o campo magnético e o vetor área é zero, porque os dois são perpendiculares ou normais ao plano de Spira, né? Qual deve ser a taxa de variação do módulo do campo magnético para produzir uma corrente de 4 A na bobina? Eu poderia variar o ângulo ou poderia variar o raio, mas o problema está perguntando se por acaso variasse o campo, né? O módulo do campo, quanto que precisava ser essa variação para produzir uma corrente de 4 A, sendo que a bobina tem 80 voltas, o raio 5 centímetros e tem uma resistência de 30 ohms a se considerar ali, né, quando se faz o cálculo de corrente. Nós temos a corrente, né, e aí a gente tem a resistência, nós vamos descobrir a força eletromotriz. Nós vamos fazer o cálculo ao contrário dessa vez. Eu tenho uma bobina com 80 voltas, raio 5 centímetros e resistência 30 ohm, que era centímetro, tá? Qual deve ser a taxa de variação do módulo do campo magnético para produzir uma corrente de 4 A na bobina? Eu quero saber a variação do módulo do campo magnético. Se vocês olharem na questão anterior, a variação do módulo do campo era essa grandeza aqui, ó. É isso que eu quero saber. Taxa de variação, quer dizer que é a variação no tempo. Eu quero saber quantos Tesla por segundo eu preciso variar o meu campo para produzir uma corrente de 4 A nessa bobina de 80 voltas. Tá? Vocês viram que esse ΔB, ΔT está sempre dentro da força eletromotriz, né? Então, olha só, como ele está falando aqui em módulo, eu vou fazer o cálculo tudo em módulo, tá? Não vou usar o sinal de menos. A minha força eletromotriz era assim, ó. Trabalhando com os módulos, né? Então, isso aqui era variação no tempo de NBA cosseno θ, tá? Então, quando eu tenho uma bobina e ela produz um campo magnético, o ângulo, a bobina aqui é quase um solenoide, tem vários enrolamentos. O meu campo formado é que nem o campo do solenoide, ele anda junto com o vetor área, tá? Então, esse cosseno aqui é um cosseno de zero, esse ângulo não me interfere no cálculo, certo? Então, eu tenho que a força eletromotriz em módulo, né? Vai ser, aqui é 1, né? NBA, eu tô vendo que a variação aqui é do módulo, então NA não vão ser as variáveis, né? Então, NA, e quem vai estar variando aqui, ó, é o módulo do campo magnético, tá? O que eu tenho de dados? Vamos ver. Eu não tenho a força eletromotriz, né? Mas eu tenho a corrente e a resistência. Eu sei que a força eletromotriz é I vezes R, então eu posso calcular, vai ser 4 vezes 30, vai ser 120 volts. Então, eu vou ter esse valor, que é 120, eu vou ter N, que é 80, a área, que é π vezes raio ao quadrado, e aí eu descubro a variação do módulo do campo magnético, isolando aqui na minha equação. Tá? Então, fazendo esse cálculo,
vocês deverão encontrar que a taxa de variação no módulo do campo magnético dá 190,99 Tesla por segundo.